chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. E na sequência daquilo que foi mais um resultado decepcionante num estudo sobre literacia financeira em países europeus, eu acho que é importante explicar um par de conceitos em que nós portugueses tivemos mais dificuldade no teste. E se acham que eu estou a exagerar, olhem para o resultado da pergunta sobre juros compostos e digam-me como é que praticamente 2/3 dos portugueses participantes neste estudo não conseguiram responder acertadamente a esta pergunta. Assim que neste episódio eu vou tentar explicar-vos o que é e como funciona o juro composto, o efeito prático do mesmo, o efeito que a inflação pode ter nas tuas poupanças e vais também facilmente perceber aquelas siglas do TANB e do TANL, entre algumas outras. Mas comecemos pelos juros. Ora, os juros são a remuneração que tu exiges ou recebes por emprestar dinheiro a outra pessoa. No caso do banco, o juro é o dinheiro que o banco te cobra pelo empréstimo ou adiantamento do dinheiro que te fez. Isto é fácil de entender porque existe sempre um risco associado ao empréstimo. Quanto menor for o risco, menor será o juro exigido. Até aqui faz sentido, certo? Ok, então agora centremo-nos nas taxas de juros simples, aquelas que normalmente vês nos depósitos a prazo. A sigla TANB, ou taxa anual nominal bruta, designa-se assim porque a taxa corresponde ao período anual, nominal porque não contabiliza o efeito da inflação, bruta porque é antes de impostos e a fórmula para este tipo de juro é fácil. Portanto, para 5.000 euros de capital inicial, a uma taxa de juros de 5%, num ano, os juros recebidos são de 250 euros. Mas repara que a este valor tens de aplicar os impostos que se cobram em Portugal de 28%, o que te reduz os juros recebidos para, na prática, 180 euros. Também podias ter chegado à mesma conclusão se, na fórmula, em vez de usares a TANB, de 5%, usasses diretamente a TANL, que neste exemplo seria de 3,6%. Neste caso seria líquida porque já desconta os tais 28% de impostos que tens de pagar. Isto é importante porque os bancos fazem todos menção à taxa anual nominal bruta e para perceberes efetivamente com quanto dinheiro é que vais ficar, tens de calcular tu a TANL. Até aqui tudo fácil. Mas então, e quando os bancos mostram uma TANB de 3,5% e o depósito é só de 6 meses? Achas que vais receber 3,5% sobre o teu dinheiro? Aqui tens de calcular a taxa equivalente ao período dos 180 dias e na fórmula que mencionei é só substituir a componente de tempo por 180 sobre 360. Se estivéssemos a falar de um período de 90 dias, em vez dos 180, usarias 90. Bom, mas aqui no exemplo que mencionei, de 6 meses ou 180 dias, terias uma taxa anual nominal bruta equivalente de 2,5% e uma líquida de 1,8%. Ou seja, os teus 5.000 euros iriam retornar 1,8% já depois de impostos. Mas olhemos para um exemplo gráfico de um juros simples a 5% sobre os tais 5.000 euros com prazo de 2 anos. Repara como o capital que está sujeito ao juro é sempre 5.000 euros, os 180 que recebes no final de 2024 não se juntarão ao capital inicial para serem contabilizados em 2025. Isto é, o banco paga-te esse valor para a tua conta à ordem e não altera o depósito a prazo. Este é o cenário da maioria dos depósitos a prazo, mas não só. Os certificados do Tesouro são um exemplo de outro produto financeiro que funciona também da mesma forma. É verdade que neste tipo de produtos os juros vão subindo com a tua permanência, mas vão sendo pagos anualmente para uma conta diferente e não acumulam com o teu capital aplicado. Se estenderes isto ao longo do tempo, os teus 5.000 euros iniciais vão render todos os anos 180 euros e esse valor é estático na perpetuidade. Por exemplo, em 2070, esse teu investimento inicial de 5.000 euros tinha rendido cerca de 8.460 euros. 47 anos de capital alocado não foram suficientes sequer para duplicar o teu investimento. É triste.
certo? Mas sabes o que é que teria acontecido aos teus 5.000 euros se os tivesses deixado na conta à ordem e assumindo uma inflação anual de 2%? Em 2070, esse dinheiro valeria apenas 1.900 euros. E é aqui que as dúvidas de muito boa gente começam. Como é que é possível eu estar a dizer que tens 1.900 euros se tu vais ao banco levantar e te dão os 5.000 euros que depositaste? Mas eu vou-te mostrar como estás enganado. Imagina que em 2024, com 5.000 euros, consegues comprar 5.000 litros de cerveja. Ou seja, cada litro custa 1 euro. Eu sei que é barato, mas é para efeitos de exemplo. Com uma inflação de 2% ao ano, o preço do litro vai subindo todos os anos e em 2033 já vai estar nos 1,20 € por litro. Ora, os teus 5.000 euros que levantas em 2033 já não conseguem comprar 5.000 litros como antes, compram agora apenas 4.100 litros. E confia em mim quando vos digo que é muito triste não ter dinheiro para comprar cerveja. Assim que o valor nominal do teu investimento é o mesmo, 5.000 euros, mas em termos reais, ou seja, descontando a inflação, perdeste 2% ao ano. E por isso é que se chama o imposto silencioso. A maioria das pessoas nem se apercebe disto, mas dinheiro que não está investido a rentabilidades superiores à inflação está a depreciar ao longo do tempo. Este gráfico exalta bem esse problema. Em pouco mais de 30 anos, com 2% de inflação, o teu dinheiro perde metade do valor. Metade das tuas poupanças são atiradas porta fora. Mas agora, com o problema identificado, o que é isto do juro composto e como é que ele nos pode ajudar a mitigar este efeito? Bom, a diferença do juro composto para o que vimos do juro simples é que os juros que ganhaste no primeiro ano vão somar ao capital inicial e esse bolo total vai cada vez gerando um juro maior. Este gráfico a 2 anos ilustra bem aquilo que eu acabei de dizer. Em 2024 tinhas 5.000 euros investidos, renderam 180 euros, que se somaram aos 5.000 para 2025, tendo assim uma base que agora gerou 186 euros de juro. Se continuares este exercício até 2070, repara como em vez da tal linha reta dos juros simples, que todos os anos rendiam o mesmo, agora tens uma curva exponencial que cada vez gera um juro maior. Olhando aqui para a tabela, o que era um juro líquido de 180 euros por ano, ao acumular todos os anos com o capital, durante 20 anos é agora um juro de quase o dobro. Em 2043, por exemplo, o teu investimento de 5.000 euros valeria agora 10.000 nominalmente, ou cerca de 9.947 se tivermos em conta a inflação. Estamos a ver que não só foste capaz de manter o teu poder de compra, como ao fim de 20 anos aumentaste o mesmo em 156 euros. O que, digamos, é verdade, não é muito, mas é 3 vezes superior ao que seria o teu poder de compra com o dinheiro parado no banco. Ok, e se formos mais realistas ainda ao assumir um juro ou um retorno anual bruto de 3,5% como muitos bancos nos dão nesta altura, onde é que estariam os teus 5.000 euros? Bom, ao final de 20 anos estarias com 8.064 euros. Este é um valor baixo porque repara que só estás a ganhar 0,5% à inflação. E até aqui eu só vos mostrei o que 5.000 euros conseguem fazer sozinhos, mas o verdadeiro valor do juro composto está em acumular capital rapidamente e ir formando a tal bola de neve de que tanto ouves falar e que depois se consegue alimentar sozinha e assim garantir o teu futuro sem grandes sobressaltos. Assim que eu vou mostrar-vos um exemplo do que seria o reforço anual de 1.000 euros para o cenário dos 5% da taxa de juro bruta anual. O que antes era um período de 30 anos para atingir 15.000 euros, agora para o mesmo período atinges os 67.000 euros, que te rendem anualmente mais de 2.000 euros em juros. Se aumentar a taxa de juro bruta de 5 para 10%, algo que replica o comportamento do S&P 500 desde os anos 2000, os teus 5.000 euros iniciais, mais os reforços anuais de 1.000 euros, em 30 anos estariam agora com valor nominal de 138.000 euros e a render quase 10.000 euros ao ano em juros. Compara isso com a morte lenta do dinheiro que terias ao deixar o mesmo na conta à ordem do banco e tens uma bela surpresa. É por isso que é tão importante que consideres alocar as tuas poupanças a produtos que te consigam algum retorno, especialmente acima do valor da inflação e em produtos de capitalização ou juros compostos para ir criando a tua própria bola de neve. Além de investir em ações ou ETFs de forma recorrente, os certificados da Forro são produtos do tipo de juro composto, pelo que se procuras um produto com estas características e com o mínimo de risco possível, estes podem ser uma boa opção para ti. Se ainda assim achas que isto é tudo um esquema e que a inflação não existe ou que o dinheiro fiat não perde valor, eu vou tentar uma última vez mostrar-te a realidade. E olha para o gráfico do valor do euro em relação ao ouro desde os anos 2000. Uma divisa com pouco mais de 20 anos de vida já perdeu
85% do seu valor sem que te des conta. O dólar, a libra ou o iene têm todos exatamente o mesmo problema. Portanto, avalia bem a tua situação financeira e começa a dar corda aos sapatos, porque podes começar já hoje a criar a tua própria bola de neve. Eu vou deixar um link do Banco de Portugal na descrição deste vídeo, onde tens mais exemplos para consultar de juro composto e assim tirar algumas dúvidas com que possas ter ficado. Esta semana vimos sentidos opostos nos principais índices mundiais, enquanto os mercados espanhol e russo se destacavam pela positiva, sobretudo Taiwan com uma subida de 4%, os índices Nasdaq, mexicano ou polaco fechavam no negativo, com a Polónia a perder mesmo mais de 3%. Em relação a notícias, a França, a segunda maior economia da Europa, está a atravessar um período crítico. Já não bastava ao PIB estar a replicar um eletrocardiograma manhoso, perto de mostrar uma economia defunta, esta condição é exacerbada pelo déficit público superior, imagine-se, a 4%. Isto não são nada boas notícias, nem para os franceses, que já não estavam contentes com o aumento da idade da reforma, como agora vão começar a ver cortes na despesa pública e uma fase que pode ir de 2 a 5 anos bem complicada. Para vocês terem uma ideia, os mercados financeiros até já consideram mais arriscada a dívida pública francesa, a 2 anos, que, por exemplo, a dívida italiana ou espanhola, que diga-se, também estão com situações graves em mãos. No outro lado do planeta, a China está a preparar um fundo de investimento para o desenvolvimento de semicondutores, um pouco à imagem do que foi feito nos Estados Unidos e aqui na Europa. E a ideia é precisamente igualar esse incentivo do Ocidente e tentar puxar por empresas chinesas como a Huawei. Por cá, a literacia financeira é baixa, como vimos neste episódio, mas o volume de apostas desportivas nunca foi tão alto. Estamos a falar de quase 2 mil milhões de euros, dos quais as casas de apostas conseguiram retirar perto de metade depois de pagar os prémios. Para quem tem curiosidade, aposta-se sobretudo na bola e na competição da Liga dos Campeões. No que respeita ao portfólio, vimos um aumento de dividendo da General Dynamics em quase 8%. O portfólio esse fechou a semana nos 48% de valorização e registrou $38 de dividendos recebidos nestes primeiros dias de março. Esta semana também ainda destaque para a minha abertura na posição da Hershey's a $182, que neste momento sofre com a subida nunca antes vista no preço do cacau, que pessoalmente eu considero uma situação passageira. A empresa apresenta boas métricas, aliás, eu até já analisei a mesma aqui no YouTube, num episódio anterior, pelo que podes ver por ti mesmo as razões que me levaram a comprar ações desta empresa. E é tudo por hoje, já sabes que a tua ajuda é fundamental para o canal, deixando o teu like e subscrevendo aqui no YouTube, seguindo-me no Insta ou no Patreon, onde eu vou subindo mais conteúdo, e no Patreon tens mesmo acesso a análises exclusivas que não encontras em mais lado nenhum. Da minha parte, resta desejar-vos uma excelente semana e bons investimentos. Mas como é que se garante que daqui a 40 anos há dinheiro para pagar as reformas, as pensões? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, a todos que nos estão a ouvir. A primeira garantia para que se concretize isso é a questão central de sempre, que nós temos vindo a colocar permanentemente, e não vamos abdicar, que é o aumento dos salários. Primeira questão. Mas eu queria, respondendo à sua pergunta de forma direta, é o aumento de salários. É aí que está a solução dos problemas de hoje para 5 milhões de trabalhadores, é aí que está a solução para a sustentabilidade da segurança social, que já agora, não há nada que indique que esteja insustentável. Podem vir os medos todos, podem vir os papões todos, podem vir tudo. Há um facto objetivo. Não há nenhum problema de sustentabilidade com a segurança social. O que há um problema com a sustentabilidade da vida das pessoas, nomeadamente com os reformados e com as suas pensões.